tudo bem? Bem-vindos. Eu estou feliz demais por mais uma oportunidade que temos de ficarmos juntinhos aqui no nosso Sem Tabus. E você sabe que uma das pautas mais frequentes aqui no nosso programa é a sexualidade, obviamente é a pauta geral de todos os programas, é a demanda principal, mas uma das pautas mais frequentes é como a nossa vida emocional, como os nossos sentimentos, como isso tudo influencia na sexualidade humana. Então hoje é mais uma vez uma oportunidade de nós falarmos de um tema assim, o estado em que você se encontra, a maneira em como você se enxerga, as dificuldades pelas quais você já passou. Deixa eu chamar inclusive a atenção para você que é mulher, por exemplo, divorciada, que foi traída, foi deixada, você, homem também, que passou por uma situação assim. E você está hoje sozinho, sozinha, e você se pergunta como eu vou me relacionar de novo? Como eu vou me adequar a essa vida agora de solidão, essa vida de agora estar sozinho e, quem sabe, ter uma condição de ainda me relacionar um dia com alguém e ser feliz? Como então você ter um coração que foi ferido, agora renovado e sem sequelas? Esse é o principal tema do programa de hoje. E a minha convidada muito especial, Bianca Toledo. Bem-vinda! Olá, muito obrigada. Eu amo esse programa, o meu marido já esteve aqui 2 vezes e por isso eu tenho um carinho mais especial ainda. E estar com você, que é uma mulher inteligente e que colabora tanto e me edifica tanto, é um prazer e um privilégio. Obrigada. Você de casa nos acompanhando pelo rádio, pela TV ou pela web, fica ligado com a gente, conversa boa hoje, interage com a gente pela nossa página no Facebook, facebook.com/semtabus.nt. Interage, traz aqui o teu comentário, fala com a gente, estamos à sua disposição. E vamos lá, a nossa conversa de hoje aqui com a Bianca. Bianca, por onde a gente começa? Boa pergunta. Eu queria colocar aqui com você a seguinte questão. Eu sempre estou sendo abordada aqui no programa a partir de mulheres, principalmente as mulheres que falam mais, que se expõem um pouco mais, dizendo, Darleide, ok, vocês falam da sexualidade dos solteiros, da sexualidade entre os casais, na vida conjugal. Como fica a sexualidade de uma mulher que hoje, por exemplo, está sozinha, separada, divorciada ou viúva? Ou viúva. Lembrando para você aí de casa também qual é a nossa crença fundamental. É a crença na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o casamento é para sempre, ele é eterno. Exceto se, por causa da dureza do nosso coração, há um divórcio, por exemplo, por conta de imoralidade sexual. Ou, obviamente, ficou viúva ou viúvo porque a morte bateu a porta. Mas não sendo por esta causa ou por esta demanda, nós não acreditamos no divórcio e novo casamento como sendo pautado na palavra de Deus. Mas nós não podemos fazer vistas grossas para um grupo de mulheres e homens de uma igreja que está tendo que lidar com os divorciados, com os separados, com os viúvos, sem esquecer que eles têm vida sexual. Graças a Deus. Agora, inclusive, pessoas que vêm a conhecer o Evangelho e a Cristo já nesse estado. 1 ou 2 ou 3 divórcios. Exato. E a pessoa chega já adulta e se vê novamente solteira. E aí vai no culto de jovens. Você está entendendo? Porque não tem um lugar para ela. Não tem um lugar. E ela não consegue saber como lidar com toda aquela culpa, aquele sentimento de desadequação dentro do contexto da igreja. E também não sabe como encontrar um lugar de pureza no seu coração, visto que já foi, inclusive, casada. Então, tudo isso realmente é um tabu. E é um assunto que pouco se fala. Eu falo um pouco sobre isso no meu segundo livro, Milagres Invisíveis, baseado até um pouco na minha experiência pessoal, onde eu falo que o divórcio é a maior tragédia emocional, social e espiritual que existe. Aonde, independente da qualidade daquele casamento, o divórcio ele sempre vai vir para destruir, para matar e para roubar. Mas por que isso existe hoje dentro da igreja? O meu marido diz que quem não se prepara para casar, se prepara para se divorciar. Então, os jovens que hoje não conseguem ter uma vida consagrada e ouvir a voz de Deus para ter o discernimento correto, para esperar o tempo necessário e se casar com a pessoa certa, fatalmente, ou vai viver um péssimo casamento, como nós também temos muitos dentro da igreja. Por quê? Porque não existe afinidade, não existe uma mesma fé,
não existe uma série de pré-requisitos que se você tivesse tido um tempo de espera melhor, talvez você tivesse escolhido melhor, ou um casamento que já está dissolvido, mas continua vivendo de aparências, ou então realmente pessoas que se divorciaram porque se casaram precipitadamente, sem conhecer, por carência ou porque não aguentou ficar em santidade. Acabou de conhecer, eu não aguento, eu preciso transar, então eu vou casar, socorro, não posso viver em pecado. E às vezes até para agradar a Deus, acaba apressando aquele casamento e casa com uma pessoa que mal conhece. Isso está acontecendo na igreja e muito por causa da ausência da plenitude de Deus, que é essa experiência sobrenatural com o Espírito Santo que você vive quando você nega verdadeiramente a si mesmo e se rende a uma submissão total a Deus. Porque quando você é completamente submisso ao Senhor e se permite ser preenchido com esse gozo permanente, que eu chamo de prazer do Éden, você é curado de suas carências. E isso é fundamental para os solteiros e para aqueles que se encontram sozinhos, porque infelizmente sofreram a tragédia do luto ou do divórcio. Porque a maioria das mulheres hoje não sabe viver só. Não consegue viver só. Às vezes aquela mulher até está com um marido que a espanca, que tem vícios graves ou transtornos de personalidade, homens que ameaçam a própria vida daquela mulher, ou homens assumidamente adúlteros. E essa mulher teria até legalidade bíblica para assumir uma nova história ou encerrar com esse relacionamento extremamente destrutivo, mas ela não consegue, porque ela é codependente daquela relação destrutiva, ela não tem coragem. Eu recebo muitas pessoas me pedindo ajuda que são casadas há 20, 30 anos com homens que as maltratam e que não estão dispostos a fazê-las felizes. Homens que têm outras mulheres ao mesmo tempo naquele casamento, uma vida totalmente imoral, seja pelo adultério, fisicamente falando, ou pelo adultério pela internet, que hoje em dia está muito, infelizmente, na moda, entre aspas, e aquela mulher está perdida, porque ela não quer desagradar a Deus, ela não sabe o que fazer e o coração dela está em pedaços. Essa mulher, em primeiro lugar, tem que entender que o problema dela não é o marido. O problema dela é o vazio que ela carrega dentro de si, que faz com que ela fique mendigando migalhas de amor, migalhas de atenção, sendo que em Deus nós temos algo que superabunda. Nós temos o El Shaddai, aquele supridor que vem e preenche absolutamente todos os vazios. Eu vivi isso na minha história, quando eu me vi na minha reabilitação completamente frágil emocionalmente e sozinha. Nesse momento, finalmente, o Senhor se tornou o meu marido, como diz Isaías 54. Aquele que olhou para mim e disse: agora eu sou o seu Criador, o seu marido, e eu quero te ensinar como você merece ser tratada, porque eu acho que até hoje você não compreendeu. Se você não sabe o seu valor e não sabe como você merece ser tratada, você também não sabe ensinar ao homem como ele deve te tratar, porque é a mulher que ensina, e não é no casamento. Isso é durante a amizade e o tempo de oração que precede um compromisso de namoro ou noivado. No momento em que você é encontrada pelo homem que Deus preparou para você, você precisa deixar claro como você merece ser tratada. Porque se você não fizer isso, depois você não pode reclamar. Porque você não colocou os limites necessários. Você não soube dar o valor que você tem. Você não se preservou. Você não se preservou. Você deu tudo de graça. Você não teve limites. Porque você é tão carente que você não consegue dizer não. Se eu não fizer tudo o que ele quer, ele me abandona. Se eu não abrir mão da minha santidade ou da minha virgindade, ele não me quer mais. Então, se você não ama a Deus acima de todas as coisas, ao ponto até de preservar o teu corpo e a tua alma antes do casamento, quem vai te respeitar se você não se respeita? E isso acaba perseguindo toda a história do matrimônio e da família. Existe solução para isso? É claro que existe. Desde que os dois estejam dispostos a recomeçar. É trabalhoso? É, mas Deus é capaz de restaurar todas as coisas. Todas as coisas. E a transformação do meio onde a gente vive começa com a transformação do nosso coração. Uma mulher que se ama, uma mulher que se valoriza, uma mulher que está cheia do Espírito Santo, está saciada, ela não fica procurando migalhas. Ela tem tudo que ela precisa em Deus.
E aí ela tem um coração saudável para tolerar as diferenças, para lidar com as incompatibilidades que surgem, para ter paciência e esperar que o marido consiga ser aperfeiçoado pela presença de Deus ou venha a conhecer a Deus. Quando você fala desse tema, você não está falando de alguma coisa teórica. Eu não sei se você aí de casa que nos acompanha agora tem conhecimento da história carregada e vivida pela Bianca. A Bianca é da Igreja Batista, casada com um pastor da Igreja Batista, e Deus tem levantado a Bianca com o seu marido, mas a ela com uma história muito especial de que nós temos chamado, porque não há outra palavra que descreva melhor, de ela ter vivido a ressurreição. A história dela você encontra na sua página no Facebook, facebook.com/biancatoledo.com.br, que também é o seu site, né, esse mesmo endereço. No outro momento você pode ali acessar e verificar de que história, a partir de que história nós estamos falando e trazendo à tona essas palavras que vêm aqui nos orientando, nos fazendo pensar sobre o propósito de Deus para a nossa vida. Você vai saber de uma mulher que passou por uma dificuldade tremenda na área emocional, mas especificamente uma delas eu quero lembrar a você, se já conhece, você que não conhece ainda, procura saber os seus testemunhos, ou o seu testemunho, quando você fez num tratamento, mais de 300 transfusões de sangue, você ficou em coma 52 dias, você ficou 4 meses e meio internada, você teve um filho, mas quando seu filho nasceu, no 8º mês, você entrou em coma e você só foi conhecer o seu filho quando ele tinha 4 meses e meio. Eu vi ele pela primeira vez. Você viu, imagina uma mulher ver o seu filho pela primeira vez, quando ele já tinha 4 meses e meio. Então hoje não é o caso de nós falarmos dessa história aqui, mas é para você saber de que essas palavras estão sendo ditas por alguém que tem uma experiência muito real, muito séria, muito contundente com o Deus da vida, o Deus sobre todas as coisas e que conduz a vida dela, a minha vida e a sua vida de acordo com o mando de Deus. Ele é Deus sobre todas as coisas e é o Deus do teu casamento e é o Deus até no momento do divórcio, da separação. E você inclusive você mesma sugeriu o tema do programa de hoje. Como é que pode alcançar um coração sem sequelas depois de ter sido ferido? Eu sempre falo sobre isso, que o coração sem sequelas, ele confia novamente como quem nunca foi ferido. Isso é um tabu. É verdade. Ama como quem nunca foi ferido. Isso é muito difícil. O coração completamente curado, ele é como o coração de Deus, que apaga e esquece aquilo que o feriu. Cancela traições. O coração sem sequelas confia como quem nunca foi traído. Falar isso para quem não crê em Deus ou não tem um relacionamento com Deus é algo impossível de se imaginar, assim como o perdão, que é uma atitude completamente espiritual, porque ignorar não é esquecer. E esquecer não é perdoar. Muitas pessoas ignoram as suas feridas achando que esqueceram. Não, eu esqueci. Você não esqueceu, você está ignorando. E algumas acham que esqueceram, mas esquecer não é perdoar. Em algum momento, essa ferida vai surgir na forma de uma gastrite, de um câncer, de um transtorno de tireoide, de uma obesidade ou de uma anorexia, ou essa ferida vai aparecer como um transtorno de ansiedade, ou essa ferida vai aparecer como uma psoríase ou um lúpus. A gente não sabe. O corpo fala, o que muitas vezes a gente não tem coragem de dizer. Muitas mulheres são afligidas porque é difícil encontrar uma mulher que tem um coração sem ressentimentos. E muitas de nós passam pela vida carregando nas costas um peso insuportável de uma história que já devia ter sido deixada para trás. Como você foi curada nessa área? Como você foi restaurada? Através da gratidão. Eu escolhi enxergar o que eu ganhei e não o que eu perdi. Eu escolhi olhar para Deus e descobrir que nas pequenas coisas Ele estava me dando uma nova chance.
e que se alguns sonhos meus que eu achavam que eram sonhos tinham sido interrompidos, é porque não estava glorificando a Deus e de fato não faziam bem para mim. O ser humano faz planos, mas se esses planos não estão no coração de Deus, em algum momento eles vão trazer frustração, decepção. E no meu caso, quando eu vi que tudo aquilo que eu tinha planejado e tinha me esforçado tanto para que desse certo, eram ideias minhas e não ideias de Deus. E as ideias de Deus são sempre melhores do que as nossas, sim, mas nem sempre a gente consegue esperar por elas. E eu sempre fui muito precipitada. Eu sempre acreditei muito nas minhas boas ideias, nos meus bons projetos. E eu não tinha tempo de perguntar a opinião de Deus. Mas quando Ele fez um milagre extraordinário na minha vida e eu me vi sem nenhuma habilidade, sem nenhuma capacidade, completamente irrelevante, careca, muda, de cadeira de rodas, e percebi que nenhuma das minhas ideias estavam mais fazendo efeito naquele momento, porque eu perdi tudo. E até a gravidez, que era o meu maior sonho era ter um bebê. E eu tinha pedido tanto para Deus que eu queria amamentar, eu falava assim, eu não vou ter babá porque eu não quero que ninguém encoste nele quando ele for recém-nascido. Eu vi ele a primeira vez com 5 meses, ou seja, eu perdi absolutamente todo o controle da vida que eu achei que eu tinha. Segura aí. Perdeu todo o controle da vida que ela achava que tinha. Quando ela perdeu, o que ela fez? Quando você perdeu seu marido, o que você fez? O que você está fazendo? Quando você se perdeu de si mesma, como você se deu conta? Ou ainda não se deu? Como você vai ser curada das suas emoções? Como você vai ter um coração renovado? Como? Vamos aprendendo uns com os outros. Na multidão de conselhos, há sabedoria. Que haja sabedoria no que você está ouvindo no programa de hoje para ajudar você a um novo jeito de enxergar a vida e dar um rumo novo para a sua vida. Nosso intervalo rapidinho, já estamos de volta aqui com Bianca Toledo. Até já. E, gente querida, estamos de volta aqui no nosso programa, o Sem Tabus. Um beijo para você que está chegando agora. Hoje nós estamos falando o que fazer. Dá para ter um coração sem sequelas depois de ter sido ferido? Será possível? Estou falando para pessoas feridas, estou falando para pessoas machucadas, estou falando para pessoas que perderam algo na vida ou perderam o chão. Tem uma frase no seu livro, Bianca Toledo, que ao ler os seus livros eu quase ouço você realmente falando com a mesma entonação. E uma frase me chamou muita atenção quando diz assim, quando você perde o seu chão, abra as asas. No momento em que eu vi meu filho pela primeira vez, Deus disse, ei, viu? Muito mais do que você perdeu é o que eu tenho preparado para você. Você perdeu o chão? Abra as suas asas. Eu não te fiz para caminhar, eu te fiz para voar. Existe um vento que vai soprar e vai te levar às alturas, porque a minha graça te basta. E o meu poder vai se aperfeiçoar em cada uma das suas fraquezas. Nós estávamos falando sobre controle e eu queria falar uma coisa muito importante. O que uma mulher gosta mais de ter do que o controle? O que, Bianca? que você está querendo ouvir, Bianca? A mulher gosta muito de estar no controle da situação. Uhum. E quando isso não acontece, ela fica desesperada, ela fica desastrosa, ela fica... Rixosa. Fica amarga também. Ela fica amarga, amargurada. Uhum. E amargura a vida de todo mundo. Ela contamina todo mundo, misericórdia. Ela não se aguenta, ela não se cabe, ela não se suporta. E... eu sempre digo que perder o controle é um grande presente, porque é uma oportunidade de aprender a confiar. No momento que você perde o chão, ou você afunda, ou você abre as asas. E abrir as asas significa, agora o Senhor pode me levar. Não sou eu mais que estou no controle. Agora é o vento que pairava sobre a face das águas. Agora Ele me leva.
E, Senhor, se for preciso, tira minha voz, eu não vou reclamar de mais nada. Eu só vou ser conduzida pela tua soberania, porque eu não preciso mais ter o controle de tudo. O Senhor me libertou de mim mesma, porque Ele me mostrou que mesmo quando eu estava em coma, completamente vulnerável, com os órgãos expostos, com o corpo apodrecido e os órgãos falidos há mais de 3 meses. É verdade que as pessoas chegavam no quarto e sentiam um cheiro fétido no ar? Muito forte. Isso você vê pelas testemunhas oculares que fazem parte do documentário do primeiro livro. Era muito difícil chegar perto de mim, o cheiro era muito forte, os meus órgãos, o abdômen estava aberto e os órgãos estavam expostos e na minha cavidade abdominal tinha muitas fezes, porque o intestino rompeu e todo o líquido fecal vazou pela cavidade abdominal, contaminando tudo, gerando uma sepse aguda com falência múltipla de órgãos. Então, voltar de tudo isso e saber que naquele momento de vulnerabilidade, onde você fica num CTI, entre aspas, e com muito cuidado nessas aspas, completamente abandonado, porque no CTI você fica monitorado por máquinas e os seus parentes não podem estar lá. Qualquer coisa pode acontecer com você. Eu estava desprotegida, sozinha, sem roupa, aberta. E Deus estava cuidando de mim lá. Quando eu saí daquele hospital, eu descobri que 90% das enfermeiras eram cristãs. E elas oravam enquanto faziam meus curativos e me davam banho. Os enfermeiros eram evangélicos. O maqueiro que me levava para a sala de cirurgia, por mais de 15 vezes, eu em coma, ele era cristão e ele ia sussurrando no meu ouvido: Deus está com você. O cirurgião escolhido pelo plano médico que me operou e me abriu dezenas de vezes era um pastor. Definitivamente Deus estava querendo me ensinar a confiar nele. Dizer: filha, pelo amor de Deus, você não precisa ficar no controle de tudo sempre. Será que você percebeu que até em coma as minhas decisões são melhores que as suas? Você vai deixar eu cuidar de você agora? Você vai deixar eu assumir o controle da sua história agora? Até o bebezinho recém-nascido foi para casa. Eu cuidei dele para você. Confia. Qual é a atitude mais difícil de um coração ferido, de emoções transtornadas e destruídas? Confiar. O que Satanás quer fazer com o nosso coração? Nos impedir de confiar. Porque quando você não confia, sabe o que você se torna? Autossuficiente. Quando você se torna autossuficiente, o que acontece? Você fica vazio. Quando você fica vazio, o que acontece? Pecados se acumulam nas ausências. A ausência de quê? De Deus. Todo ser humano tem um vazio, do tamanho exato de Deus. Eu posso estar dentro da igreja com o coração ferido, eu sou autossuficiente, não existe lugar para Deus. Se todos me feriram, como eu posso confiar nele? Se ele me ferir também? Então, viver com Cristo, ou aceitar a Cristo, ou fazer uma confissão de fé e frequentar uma igreja não significa ter um coração completamente curado e sem sequelas. Eu vou precisar caminhar com o Espírito Santo por um tempo e deixar ele investigar a minha alma para ver se existe algo em mim que ofende a Deus e permitir que ele tire de mim essas coisas. Se você foi ferido, se você foi abandonada, se você foi traída, eu preciso te dizer uma coisa: a culpa não é de ninguém a não ser de você. Ninguém faz conosco aquilo que a gente não permite. Tudo aquilo que nos fazem é porque em algum momento a gente permitiu. A gente em algum momento desobedeceu a Deus e saiu do prumo, saiu do trilho, saiu da rota, saiu do centro. E você não está falando de castigo? Não. Eu estou falando de misericórdia, porque ele poderia deixar a gente lá. Mas, por sua infinita misericórdia, ele monta um banquete. Ele separa um anel. Ele prepara uma túnica. E ele fica no portão, esperando a gente voltar. E quando a gente volta,
ele recebe com um abraço, como se nada tivesse acontecido. E diz: que bom que você voltou. Tem uma mesa preparada para você. E o seu lugar eu não entreguei para ninguém. Esse é o nosso Deus. Amém. É um Deus que restaura tudo e que faz você esquecer a comida de porcos que você comeu. Quando você está sentado num banquete de amor, perdão, misericórdia, restauração, cura, restituição, alívio e paz, que só na mesa do rei você encontra. Deus seja louvado por isso. Nossa conversa aqui no Sem Tabus com Bianca Toledo. Eu convido você a conhecer um pouco mais da história da Bianca. Tem uma série de vídeos, esse testemunho completo na página da Bianca, biancatoledo.com.br. Material também disponível, uma coisa rica do que o que Deus fez na vida dela e faz na sua vida, na vida de tantas outras pessoas e quer fazer na vida de todos nós. Nós sempre separamos esse tempo aqui semanalmente para nós falarmos de relacionamento, de um prisma da sexualidade, da pureza, da santidade, do que é necessário para que nós tenhamos consciência do que Deus quer para nós. E nós temos andado em caminhos de desobediência, de escolhas próprias, de vontades próprias, de desejos nossos, somente nossos, mas nós pagamos um preço altíssimo pelas escolhas particulares, mas também não assumimos a conta. Não assumimos a conta. E não assumimos que nós precisamos parar e deixar que Deus assuma o controle. Você está sozinha ou sozinho, foi deixado, foi traído, você levantou no meio da madrugada, encontrou seu marido em sites de pornografia, é um homem com vícios sexuais, é um homem que experimenta imoralidade sexual, ou você mesma, dos mais variados vícios, das compulsões, das dificuldades todas que cercam a vida humana. E quando a encontra desprotegida da misericórdia de Deus, ou melhor, desprotegida das armas espirituais, sem as armas espirituais nós caímos no vazio e não temos resposta nenhuma. Então a nossa conversa de hoje é para fazer você pensar que Deus está no controle, tenha calma, acomode-se e espere. Bianca, uma grande dificuldade para quem está só é como se conduzir sexualmente. Como lida com os desejos? O que você diz sobre os desejos nesse mesmo caminho que você está nos fazendo pensar? Da submissão, da entrega, da fé, da obediência. Como lida com os desejos sexuais? Quando você confia, você se rende. Quando você se rende, você se entrega e espera. Essa relação que eu desenvolvi com o Espírito Santo de Deus, ela simplesmente adormeceu toda e qualquer necessidade física. Eu, inclusive, nunca imaginei que eu fosse me casar de novo. Não tinha necessidade. Você não esperava casar novamente? Jamais, e nem queria. Eu estava completamente satisfeita pelo meu relacionamento com Deus. Mas o meu filho precisava de um lar completo. E eu não imaginava isso, e Deus começou a falar ao meu coração. Eu tenho um plano para o seu filho e ele precisa de uma estrutura familiar que traga a segurança necessária para ele crescer como um homem de Deus. E eu pensei: Senhor, esse apelo agora foi pesado. Mexer no meu filho. Eu falei: Senhor, mas o Senhor me supre já. É claro que eu tinha medo. Eu tive uma experiência desastrosa. Não só de conjugal, mas de uma história inteira, de tantos namoros, tantos noivados. Eu era misericórdia. Eu por muito tempo tomei decisões desastrosas e isso acumulou tanta tristeza no meu coração. E por incrível que pareça, todas as vezes que você coloca um equívoco no lugar de Deus, ou você transfere a responsabilidade da sua felicidade a alguém, ou você tenta encaixar uma coisa ou uma pessoa naquele espaço vazio que é do tamanho de Deus, quando aquele equívoco te frustra, te decepciona, você se encontra vazio de novo, aquele vazio parece maior. Vai se tornando um rombo que ecoa os teus conflitos internos, os teus dilemas, e você se sente completamente incapaz de se encarar, se perdoar e se permitir ter uma vida santa. Você acredita que pelo que você viveu no passado, você é incapaz de ser puro de novo, mas Deus faz novas todas as coisas.
E quando ele me surpreendeu, quando o pastor Felipe Heidrich me pediu em casamento, eu falei, Senhor, será que eu estou pronta para viver esse desafio tão grande? O Senhor já fez um milagre no meu corpo, na minha alma. Eu tenho, sim, um coração que não guarda ressentimentos de todos os fracassos da minha vida, até daqueles que eu muitas vezes vejo que eu não busquei, eu não desejei, eu não quis. Eu consegui, no meu coração, deixar que a gratidão prevalecesse e me livrei de todo e qualquer ressentimento, qualquer tipo de trauma de raiva ou de vingança ou de falta de perdão ou murmuração ou autocomiseração. Eu me livrei disso porque estar viva se tornou maior e mais impactante do que qualquer outra experiência que eu tenha tido. Não existe nada maior do que o prazer de respirar sem aparelhos, para mim. Uhum. Então, Deus me deu um presente que é descobrir os mínimos detalhes que todos têm de graça e não dão valor, como um xixi. Um xixi sem precisar fazer hemodiálise. Uau! Quantas vezes você já fez xixi hoje? Quanto você paga no mês para fazer isso? Nada. Alguma vez você já agradeceu a Deus? Senhor, obrigado por esse xixi. Talvez não, eu agradeço. Uhum. Porque eu fiquei com falência renal durante muitos meses. E de repente eu percebi que guardar ressentimentos era algo tão pequeno diante de tantos benefícios que Deus tinha feito e continua fazendo em meu favor. Que eu entendi porque Davi disse, bendize, ó minha alma. Bendize, ó minha alma. E às vezes a gente tem que chacoalhar a nossa alma e falar assim, bendize, ó minha alma. E não se esquece de nenhum dos teus benefícios. Não te esquece de quem te salvou. Não se esquece de quem te curou. Não se esquece de quem enche tua boca de bens e te renova como uma águia. Porque é impossível caminhar sobre a terra sem ser ferido, decepcionado ou injustiçado, porque o mundo é injusto. Só Deus é justo. Mas prevalecer com um coração sem sequelas, somente aquele que decide perdoar todos os dias. O que o diabo mais odeia, um coração sem ressentimentos. Porque ele olha para um coração sem ressentimentos e não encontra espaço para atuar. E qual a única arma que ele tem contra um coração sem ressentimentos? Novas ofensas. Então ele fala, amanhã eu vou preparar alguém para dar uma rasteira nessa pessoa e eu vou ver se ela vai ser capaz de perdoar de novo. Amanhã o marido dela vai falar alguma coisa que ela não vai gostar ou vai fazer exatamente o que irrita. Será que ela vai continuar perdoando? Amanhã eu vou dar um jeito de fazer com que alguém que ela gosta muito decepcione ela ou ele. Será que esse coração vai continuar sem ressentimentos? Ele é muito persistente. E a minha resposta para ele é, eu não sou daqueles que retrocedem. Enquanto for preciso, eu vou perdoar novamente. Porque o meu coração sem ressentimentos é um lugar pronto para a comunhão com Deus e para a manifestação do milagre de Deus. E eu não abro mão da unção que está sobre a minha vida. Então, Cristo é a minha maior referência. Ele sofreu mais do que qualquer um de nós. E eu tenho certeza que ele chegou no céu sem traumas. Amém. Eu tenho certeza disso. Eu tenho total certeza. Se ele foi capaz, nós também vamos conseguir, porque ele está em nós. E ele é o mestre do perdão. E ele diz assim, você não sabe, mas aprenda comigo, né? Exato. Vamos para o intervalo bem rápido, volta correndo, você nem sai daí, se mantém imóvel. E a gente já volta aqui para a última parte do nosso programa Sem Tabus, muito especial de hoje com Bianca Toledo. Até já. Última parte do nosso programa de hoje. Este é o seu Sem Tabus. Perdeu algum programa? Perdeu algum tema? Tem muita coisa boa no nosso site, novotempo.com/sem tabus. Deixa eu lembrar para o pessoal que pode pedir de presente a revista Família Feliz. Aqui, ó. Mostra aqui, Diego. Cleiton, perdão. Olha a revista Família Feliz para você, cheia de dicas, de orientações para você e a sua família saberem conviver
Bem, muito bem. Mas Diego também que trabalha na nossa equipe, obrigada pelo carinho. É ele que impõe aí o nosso GC, que aparece no vídeo agora para você. Acesse o nosso site, novotempo.com/semtabus. Minha conversa aqui com Bianca Toledo hoje, falando como pode. É possível ter um coração renovado, sem sequelas, depois de ter passado por grandes lutas, grandes provações. Ela prova viva disto, de que é possível. E você casou novamente, e você vive, inclusive, um momento lindo da sua história. E na semana passada, nós mostramos aqui no Sem Tabus, perdeu? Vai lá no nosso site. E nós mostramos, inclusive, o momento dos votos matrimoniais, quando o pastor Felipe declarou amor eterno para você. Coisa mais linda. Ele é um presente generoso de Deus para minha vida. E ele sempre fala que, às vezes ele diz assim que eu sou muito boba, eu perdoo muito fácil, mas isso é muito bom. E eu não perdoo fácil porque eu sou boazinha. Eu não sou boazinha. Eu dependo do Espírito Santo todos os dias, 24 horas por dia, certo? Eu perdoo porque eu sou inteligente, não porque eu sou boazinha. Amei. Porque a Bíblia diz que o homem que maltrata a sua esposa tem as suas orações interrompidas. Exato. E não é só o homem, não. A Bíblia diz que se você não perdoa, o Senhor também não libera o seu perdão. Então, logo que alguém me fere, eu penso, eu preciso perdoar logo, porque senão, daqui a pouco eu vou cometer algum erro e Deus não vai me perdoar. E isso para mim é imperdoável. Eu não posso perder a comunhão que eu tenho com Deus, que é a coisa mais preciosa da minha vida. A vingança ficou em segundo plano. A raiva ficou em segundo plano, o ressentimento ficou em segundo plano. Às vezes a gente é ferido, a gente se decepciona, se frustra e a gente fica chateado por algum tempo, mas daqui a pouco eu vou ter que entrar na presença de Deus, não vou? Eu vou ter que ministrar vidas, não vou? E eu não posso ter nada entre eu e Deus. Então, eu sou inteligente, eu perdoo. É fácil, não é difícil. É muito difícil, porque Satanás ele é especialista em desenvolver métodos de ofensa altamente elaborados para contaminar o seu coração de uma tal maneira que você fica com aquele nó na garganta que te deixa completamente paralisado porque você pensa, eu não merecia passar por isso agora. E aí, o que você faz com esse sentimento? Você olha para Deus e diz, Senhor, eu dependo de Ti. O Senhor é especialista em amar quem não merece, porque o Senhor me ama. E eu nunca mereci. O Senhor pode me ensinar. Cristo foi injustiçado e passou pelas piores aflições, sem por nem um segundo merecer. Então, se eu creio nele, eu também sou capaz de padecer por ele. E eu agora libero perdão para fulano, beltrano, ciclano, ou para quem tiver que ser. E até para mim mesma. E para mim mesma, porque é muito difícil se perdoar, a gente exige tanto da gente. E eu fico repetindo que eu perdoo até que eu comece a realmente sentir que perdoo de verdade. E quando eu percebo que esse perdão está muito difícil, eu começo a orar por essa pessoa e abençoar muito a vida dela e declarar toda a sorte de bênçãos. Porque quando você ora por alguém, você começa a amar essa pessoa. Você já percebeu isso? E aí você descobre porque Jesus disse, ama teus inimigos. Você lê essa parte da Bíblia e fala, gente, isso é impossível. Experimenta orar por eles. Quando você menos espera, você está sentindo amor. Coração se compaixão, mesmo que eles não mereçam. E aí você percebe que definitivamente maior é o que está em nós. E aí você casou de novo. Graças a Deus. Graças a Deus. E foi lindo. Lindo. E na semana passada nós vimos um pouco desse momento tão especial. Eu sou muito feliz. Eu admiro. Eu sou tiete do meu marido. Deus me deu um presente em todas as áreas, porque ele me supre completamente. Me ama como eu nunca sonhei ser amada. E me ensina, porque ele é um grande teólogo, um mestre na palavra. E a Bíblia é um grande amor na minha vida. Então, quando ele começa a falar da Bíblia, eu fico assim, babando e querendo aprender. E se eu for ficar falando dele aqui, eu vou falar mais um programa inteiro, porque
Ele me ensina muito, ele me ministra, ele me protege, ele cuida de mim, ele me ama, ele me admira, ele me promove. Graças a Deus por isso. E ele me permite ser submissa de uma maneira que eu nunca imaginei que eu conseguiria. Em primeiro lugar, porque hoje eu sou completamente submissa a Deus. E você só consegue ser submissa ao seu marido se você realmente for submissa à vontade de Deus, à palavra de Deus, à voz do Espírito Santo. E em segundo lugar, porque ele me motiva todos os dias a me submeter ao ministério dele, à missão dele. Porque além de toda a sabedoria e a inteligência que ele tem, ele ama a Deus acima de todas as coisas. E isso me faz me sentir segura ao lado dele. E como você encontrou segurança em Deus de que você estava pronta para casar de novo? Olha, isso foi muito difícil. Né? Você estava acostumada já a lidar com o estar só e ser mãe, e trabalhar e manter-se, mas a ideia de você agora ter que dividir obedecer. E ainda ser submissa, obedecer, como foi para você lidar? Em primeiro lugar, eu tenho uma amiga chamada Sara Shiva, que vai vir aqui conversar com você, se Deus permitir, que sempre fala uma coisa muito interessante e ela me ensinou isso. Já que você vai ter que obedecer seu marido, escolhe alguém que você admira muito e que no mínimo seja mais inteligente que você. Ela falou muito bem. Fica a dica. Fica a dica, né? Porque muitas mulheres casam por desespero e carência. E na hora de obedecer, depois fica muito difícil. Ou por sensualidade, por demais, desejo. Exatamente. Então, você casou com quem te atraía sexualmente. Só que casamento não é só sexo. Graças a Deus é sexo, Ótimo. Mas não é só sexo. E na hora que você tem que se submeter, você não consegue entrar em acordo. E aí você vai ter uma guerra, porque Deus ama o casamento e odeia o divórcio. E você agora vai ter que buscar em Deus como lidar com tudo isso. Não significa que você vai casar com alguém que você admira e você não vai ter divergências. De jeito nenhum. Mas a mulher que tem o fruto do Espírito, ela se cala, obedece e confia no Deus que a preserva, mesmo quando seu marido está equivocado. Porque o meu marido não é perfeito. Ele pode errar, mas eu vou estar sempre orando por ele, para que ele acerte. Eu vou estar sempre pronta a dar minha opinião quando ele pedir. E eu sei que Deus vai governá-lo, para que ele governe a minha casa e a minha família. E seja a minha cobertura, a minha liderança espiritual. Não significa que eu não exerça liderança em alguns momentos, mas eu exerço a liderança quando ele me pede e quando ele me concede, porque foi sobre ele que Deus deu a autoridade sobre a minha casa. E quando você está casada com um homem como meu marido, eu confesso, é mais fácil. Que ótimo! Nós estamos chegando ao final do programa, feliz demais. Eu disse para você pessoalmente, quando nos encontramos, que eu esperei muito por esse dia, que você estivesse aqui comigo, estivesse no consultório de família. Talvez você não tenha assistido o consultório de família, já está no nosso site, com a participação da Bianca, e você vai conhecer de outros prismas, o que mais ela tem a dizer sobre o mover de Deus na vida de alguém. E você vem aqui hoje, eu queria que você olhasse bem nos olhos de quem está ali em casa, nos acompanhando, e dissesse o que o seu coração se move a dizer para abençoar a vida deles. Amém. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que quando Deus te criou, Ele teve uma excelente ideia. Eu posso procurar por toda a terra e eu não vou encontrar ninguém igual a você. Porque Deus te fez exclusivo, único e de uma maneira absolutamente especial. O amor de Deus é sob medida para a tua vida. E assim são todas as coisas que Ele preparou para você. Tudo que Deus preparou para você é bom, agradável e perfeito. E eu te pergunto, você está pronto para isso? Se você não está pronto, você pode hoje entrar na presença de Deus e pedir, Senhor, prepara o meu coração para aquilo que o Senhor já preparou para mim. Não permita que eu estrague os teus planos.
enche a minha vida de sabedoria. Eu busco que o Teu Espírito Santo faça parte das minhas escolhas, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos todos os dias e cure as minhas emoções. Tu és um Deus de milagres, que ressuscita os mortos, levanta os coxos, faz o surdo ouvir, o cego enxergar, mas também é capaz de fazer o ferido voltar a ter sonhos e amar novamente. Que o teu coração seja curado hoje, em nome de Jesus, por Cristo que é a cura, pelo Deus de Jó, pelo Cristo de Lázaro, pelo Deus que restaurou e restituiu a minha vida nos mínimos detalhes e continua fazendo dia após dia. Que esse Deus te encha, te toque agora, cure a tua alma, te habilite a perdoar e a pedir perdão pelos teus erros também, porque assim o Senhor te dará uma nova chance no centro da sua vontade, cheio da inteira plenitude de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Felizmente, a minha produção me disse que tem mais um tempinho. Bianca, o que se aprende quando está sozinho, principalmente? Muito. No tempo de espera, no tempo em que está querendo muito, desejando muito um novo relacionamento. Que tempo é esse? Que experiências vivem os que estão agora sozinhos? Olha, você está sozinho? Descobre como ser útil para o reino de Deus. Pode ter certeza que enquanto você não estiver casado, você tem muito mais tempo livre. Você tem muito mais leveza para se dedicar de uma forma integral. Faça isso. O corpo de Cristo precisa de você. Existe um lugar no corpo de Cristo que foi feito exclusivamente para você. E pode ter certeza que se você está só, você é muito mais produtivo. Encontre esse espaço, descobre o teu chamado e dedique-se com todas as tuas forças àquilo que Deus colocar no teu coração. Porque Deus não chama quem está desocupado. Deus chama quem é altamente produtivo. E quando eu fui encontrada pelo meu marido, eu estava no centro da vontade de Deus, dando muitos frutos para o reino de Deus. Assim eu fui encontrada, não porque estava completamente disponível ou estava procurando eu como mulher, não é? Ou porque estava à conquista, não. Muito pelo contrário, eu estava plena, inteira e pronta para ser útil para o reino de Deus, que é o que todo solteiro, viúvo ou infelizmente divorciado deve fazer. Se cumpre a palavra do Senhor que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E foi acrescentado a você anos de vida para a honra e glória do Senhor, foi acrescentado a você restituição de saúde, até a sua voz, até o que disseram para você que possivelmente você não falaria nunca mais ou teria uma voz. Tem uma matéria na Record, se procurarem no Google, vão encontrar uma matéria. Ou foi no Record ou no SBT, tem uma matéria de jornalismo. O repórter foi até a minha casa e disse que eu tinha saído do hospital há pouco tempo. E ele olhou bem para a câmera e disse assim: só um milagre faria ela voltar a cantar novamente. E o milagre se fez. E nós louvamos ao Deus. E você vai gravar um do CD. Impossível, porque esse ano tem CD novo. Yes. Com essa vozinha frágil, limitada, mas aonde o poder de Deus tem se aperfeiçoado, graças a Deus. Ela vai gravar este CD e volta aqui para louvar Amém. o Senhor. Amém. E dizer mais uma vez que Deus pode todas as coisas. Deus pode salvar você. Então, o que mais lhe é impossível? Mas olha o que o Senhor diz: levanta e anda. Anda na presença do Senhor. Mova-se na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe, Bianca. Obrigada pelo privilégio de lhe ouvir. Que grande alegria. Pelo privilégio de ver Deus agindo por meio da sua vida. Que Deus te abençoe. Amém. É você de casa também. Que a mesma bênção seja derramada sobre você, com muita graça, com muita paz, com a leveza do Espírito de Deus. Nosso encontro fica marcado para a semana que vem, aqui no nosso Sem Tabus. Que Deus te abençoe e até lá.